Pessoal, tem muitos inscritos aqui no canal preocupados se nessa próxima corrida de touros, nesse próximo Bull Run, as altcoins vão explodir como explodiram nos Bull Runs anteriores. Eu já reportei aqui no canal mais de uma vez, eu vou repetir, que num primeiro momento a BTC sobe sozinha, mas num segundo momento o mercado reprecifica o capital humano e tecnológico das altcoins. Quando a dominância começar a arrefecer, porque a BTC basicamente está subindo e muitas altcoins não estão acompanhando, principalmente o Ether, a ETH, o gás da rede Ethereum, que tem forte influência no comportamento da dominância. Mas vocês vejam que a dominância está se aproximando aqui de 53%, que é onde está a média móvel de 200 períodos. Quando a dominância ela é uma instituição da análise técnica. Vocês vejam que a última vez que a BTC fez uma aproximação dessa aqui, depois de um distanciamento relevante, que foi quando ela bateu 35%, que foi a queda decorrente do surgimento da ETH, eu estou no gráfico semanal da dominância. Aqui, ó, antes de surgir a ETH, a dominância da BTC, que é o percentual que o market cap da BTC ocupa em relação ao market cap de todo mundo cripto, ficava entre 98% e 99%. Com o surgimento da ETH e o boom de ICOs que aconteceu, já que 90 e tantos por cento de todos esses ecossistemas que existem hoje são decorrentes de um ICO bem sucedido na rede Ethereum, com o surgimento da ETH, a dominância caiu para 35%. Foi a primeira vez que a dominância se afastou muito da MM200. Ela veio agressivamente para reencontrar a média móvel de 200 períodos. E aqui travou, a MM200 representou uma poderosíssima resistência, depois se transformou num poderosíssimo suporte. Aqui a gente demorou para perder, mas aí perdemos a MM200, a dominância voltou a cair. Ela tem uma tendência geral de queda, a dominância. Porque, paulatinamente, dados e riquezas vão deixar de circular por ecossistemas centralizados, como o iOS e Android, e vão circular através de ecossistemas descentralizados, como Ethereum, Polkadot, Kusama, Tron, Solana. Então, no médio e longo prazo, a dominância tem uma tendência geral de baixa. Mas agora que a dominância está avançando muito, significa que a BTC está se expandindo praticamente sozinha. Nessa última pernada de alta, a BTC subiu sozinha, mas é muito provável que em 53% a dominância deu uma arrefecida. E nessa arrefecida, muitas altcoins vão explodir, inclusive altcoins ligadas a tokens nativos de DeFi. Eu vou fazer um vídeo hoje ou no máximo até amanhã, explicando para vocês como, agora eu estou na Defilhama, como a chegada das CBDCs vai transformar todo esse valor bloqueado em DeFi, que hoje está em 44,43 bilhões de dólares. Só na rede Ethereum a gente tem um pouco mais da metade disso, 26,42 bi. Como a chegada das CBDCs vão criar novos ecossistemas aqui, que vai transformar esses 40 e tantos bi, 44,99 bi, em trilhões de dólares. E cada ecossistema desse aqui vai conviver com o ecossistema, com a blockchain do Federal Reserve, com a blockchain do Banco Central Europeu. Então não serão stablecoins, serão euros digitais rodando na blockchain do Banco Central Europeu, dólar digital rodando na blockchain do Federal Reserve, e as DeFis vão promover um verdadeiro boom de valorização, que algo só comparável para o mundo cripto, aquele boom de ICOs que aconteceu no segundo semestre de 2017 com a chegada da rede Ethereum. Vai ser uma verdadeira revolução financeira. Essa artilharia estatal contra CeFIs, contra a SEC se voltando contra a Binance, a SEC se voltando contra a Coinbase, tem relação direta com a chegada das CBDCs. Por que isso, gente? Porque as pontes entre o dinheiro fiat soberano e que esse dinheiro que existe, dinheiro eletrônico, que não é digital, que existe hoje, e a criptografia estão se fechando. Por quê? Porque os estados soberanos querem que os seus súditos, que os cidadãos gastem através de CBDCs.
Por quê? Porque vai estar lá o Public Address, que provavelmente vai ser o meu CPF ou Social Security do americano. Vai estar lá o Public Address na blockchain do Federal Reserve ou na blockchain do Banco Central do Brasil, e os estados soberanos, com seus respectivos bancos centrais, vão saber onde o sujeito está gastando e como o sujeito está gastando. As pontes entre o dinheiro fiat soberano e as criptos, através de CeFIs, serão extintas. Por isso que eu estou reportando para vocês que as DeFis vão promover uma hecatombe financeira, já que elas vão pular de uma liquidez total de 44 bi para trilhões de dólares. Então eu vou fazer um vídeo no máximo até amanhã, vou ver se eu consigo fazer hoje, já estou terminando o vídeo, mostrando para vocês quais são as gemas que, na minha leitura, vão oferecer uma valorização próxima daquelas dos games Play to Earn, que foram a força motriz, as NFTs, né? Foram a força motriz do Bull Run de 2021. Na minha leitura, é a chegada das CBDCs que vai turbinar a liquidez nas DeFis, os tokens nativos de DeFi serão as vedetes dessa corrida de touros, e eu vou explicar isso para vocês. Daqui a pouco eu volto, vou fazer BNB, Atom, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.